Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 13 de abril de 2025. Separei para vocês nessa rodada 11 jogos, tá? E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo seguido o bingo aí pra gente brincar nesse domingão, né? Muitos jogos interessantes, então dá pra gente fazer um bingo aí pra gente tentar aí acertar uma odd alta, né? E alavancar nossa banca, que é o principal. Lembrando a todos vocês que eu lancei o vídeo aqui com os palpites do Brasileirão, tá galera? Palpites aqui do Brasileirão, rodada 3, terceira rodada do Brasileirão, tem jogos nesse sábado, tem jogos no domingo também, então quem puder dar uma conferida aí que o vídeo ficou muito bom, né, análise de todos os 10 jogos, e no final desse vídeo aqui, desses jogos aqui do Brasileirão, eu deixei um bingo também com todos os jogos aí, com todos os jogos não, né, com alguns jogos interessantes aí do Brasileirão, e ficou um bingo bem interessante no finalzinho do vídeo, tá, dá uma conferida aí que o vídeo ficou muito bom. Já peço ajuda de vocês também para deixar um like aqui nesse vídeo que é muito importante, tá? O like aí vai estar fortalecendo o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês e também ajudando o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E quem puder também se inscreva no canal e ative o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá, galera, os jogos que eu separei para essa rodada de domingo, a gente vai ter aqui, ó, campeonato da Dinamarca, né, disputa do título, campeonato inglês, Premier League, campeonato da Holanda, primeira divisão, vamos ter campeonato espanhol, campeonato português, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, e vamos ter uma grade aqui muito boa nessa rodada, né. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do campeonato da Dinamarca, né, 9 horas da manhã a gente tem aí o Copenhague jogando em casa contra o Brøndby, esse jogo aí muito importante pro Copenhague, né, que tá brigando aí para ser campeão. A equipe está na liderança aí com 47 pontos, né, podendo chegar a 50 e jogar a responsabilidade para o Midtjylland, que joga aí fora de casa contra o Aros, né. Então uma vitória do Copenhague e um tropeço do Midtjylland deixa o Copenhague bem próximo aí de garantir o título e consequentemente vaga para a Liga dos Campeões de qualificação, né. O Brøndby por sua vez está tentando aí buscar uma vitória para quem sabe beliscar uma vaguinha aqui na Conference League, né. A equipe tem 39 pontos, vencendo esse jogo vai a 42 e pega a posição aqui do Aros, né, de forma momentânea. Então um jogo muito importante, nos últimos 5 jogos aí do Copenhague, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Brøndby 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, equilíbrio total, né, 2 vitórias do Copenhague, 2 vitórias do Brøndby e 1 empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, eu vou mostrar para vocês agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate, né, Copenhague ou empate. Quem quiser pegar uma oddzinha melhor, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Copenhague. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, vamos ter o líder, né, do campeonato, o Liverpool, jogando em casa contra o West Ham. 10 horas da manhã, promete ser um grande jogo e, na minha opinião, favoritismo total aí pro Liverpool, né? Liverpool até o momento aí é líder do campeonato com 73 pontos, né? 22 vitórias, 7 empates e 2 derrotas apenas, né? A equipe só tinha uma derrota, mas acabou que foi surpreendido na última rodada da Premier League pelo Fulham, né, que venceu por 3-2. Foi a segunda derrota aí nesse campeonato, né? Mas uma campanha excepcional aí do Liverpool, que está bem próximo aí de garantir esse título, né? Especialmente que o Arsenal acabou de jogar aí e empatou em casa contra o Brentford, empatou em 1-1, então agora o Liverpool pode colocar aí 13 pontos de vantagem, restando 6 rodadas, então assim, bem próximo do título, né? Acredito que com 3 rodadas aí de antecedência o Liverpool vai se consagrar aí campeão aí da Premier League. O West Ham, por sua vez, está aqui em 16º lugar, está bem distante da zona do rebaixamento, mas só vai cumprir tabela cá entre nós, né? A equipe com 35 pontos não vai conseguir nada aqui na parte de cima da tabela e tem 15 pontos de vantagem aí pro primeiro da zona do rebaixamento, que é o Ipswich, que cá entre nós essa zona do rebaixamento aqui já está completamente resolvida, né? Southampton já foi rebaixado, o Leicester bem próximo e o Ipswich a mesma coisa, né? Teria que ter uma sequência aí de 4 vitórias seguidas e torcer pro Wolverhampton, até mesmo o West Ham aqui perder. Então, o West Ham nesse jogo, teoricamente, só vai cumprir tabela. Os últimos 5 jogos desse confronto direto são 4 vitórias do Liverpool e 1 empate, né? Então, assim, favoritismo total do Liverpool nesse confronto. Ainda mais o time ficando aí a um passo do título vencendo esse jogo. Primeira opção aqui para esse jogo, galera, entre Liverpool e West Ham, a gente vai pegar a dica casa menos um handicap asiático, né? No caso, o Liverpool para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Liverpool.
Agora o próximo jogo, o campeonato holandês da primeira divisão, vamos ter o Willem II jogando em casa contra o poderoso Ajax. 11h45 da manhã esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação, Ajax líder do campeonato com 70 pontos, né? Nesse exato momento o PSV está jogando e está ganhando, então são 6 pontos, né, de vantagem ainda aí do Ajax, mas pode aumentar para 9, né? Vencendo esse jogo aí, o Ajax vai para 73 pontos e o PSV vencendo esse jogo ainda vai ter a vantagem aí de 9 pontos aí, bem próximo também de garantir esse título, só depende dele, né? E o Willem II brigando aqui para não ser rebaixado, 25 derrotas seguidas, né? A equipe aí que infelizmente deve voltar para a segunda divisão, 24 pontos, são 6 pontos de diferença aí pro primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Breda, né? Então situação bem complicada. Os últimos 5 jogos do confronto direto foram 4 vitórias do Ajax e 1 empate, né? Então assim, favoritismo total para o Ajax vencer esse jogo. E como é um jogo no desespero pro Willem II, né? Que precisa aí vencer ou vencer, acredito que está interessante para gols esse confronto aqui, né? O Willem II saindo pro jogo aí, o Ajax no contra-ataque pode acabar matando a partida e consequentemente a gente tem a oportunidade de assistir aí bastante gols, né? Primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo entre o Willem II e o Ajax é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ajax. Agora o próximo jogo, o Campeonato Inglês, Premier League, um jogo bem interessante, né? Vamos ter o Newcastle jogando em casa contra o Manchester United. A gente tem que ficar ligado com o Manchester aí, que pode poupar jogadores por conta do jogo de volta aí da Liga Europa, né? Então a gente tem que ficar ligado aí, querendo ou não, o Newcastle já seria favorito mesmo, o Manchester com o time titular, né? E poupando jogadores aí, o Newcastle se torna favorito demais, né? Jogo que acontece meio-dia e meio. Na classificação a gente vai ver, né? O Newcastle aí brigando para poder, quem sabe, pegar uma vaguinha aí na Liga dos Campeões, né? Lembrando que esse G4 aqui virou G5, né? Então os 5 equipes vão para a Liga dos Campeões, né? Então o Newcastle vencendo esse jogo vai a 56 pontos, passa o Aston Villa, no caso passa o Chelsea, passa o Aston Villa e passa o Manchester City, né? Teoricamente vai passar o Aston Villa e Manchester City porque o Chelsea ainda joga nessa rodada, né? Mas agora Aston Villa e Manchester City já jogaram, então o Newcastle pode subir aí no mínimo aí umas 2 posições vencendo esse jogo, né? Já o Manchester, meio da tabela, infelizmente não vai brigar por nada, né? Não vai ser rebaixado e muito menos conquistar alguma coisa aqui na parte de cima da tabela, e por isso acredito que a equipe deve sim poupar jogadores. Os últimos 5 jogos do Newcastle, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do Manchester City, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Esse empate fora de casa aí contra o Lyon, então deve poupar jogadores aí pro jogo de volta, especialmente que vai estar jogando em casa, né? E no confronto direto, o Newcastle tem favoritismo, 4 vitórias do Newcastle e 1 vitória do Manchester. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar para vocês agora, é a dica casa vence, tá? Newcastle para vencer, na minha opinião, tem favoritismo, e a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Newcastle. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Real Betis contra o Villarreal. 1h30 da tarde esse jogo, o Betis vai estar jogando em casa, né? O Real Betis aí que vem de uma sequência muito boa, né? São 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Vencendo esse jogo ele passa, né? O rival aqui desse confronto que é o Villarreal, que tem 48 pontos também, porém tem um saldo de gol melhor, por isso que está à frente. Então uma vitória aí do Real Betis nesse jogo aí seria de grande importância, né? A equipe pode passar aí, pegar a 5ª posição e quem sabe até no finalzinho aí brigar por uma vaga aqui na Champions, né? Lembrando aí que o time está com 6 pontos de diferença aí do Athletic Bilbao, que é o primeiro da zona aqui de classificação para Champions, né? Então pode diminuir essa vantagem, quem sabe ainda brigar, né? Especialmente que vem de uma boa sequência. Villarreal, como eu falei, está em 5º lugar, 48 pontos também. E nos últimos 5 jogos aqui do confronto direto, a gente vê 3 vitórias do Betis, 1 vitória do Villarreal e 1 empate, né? Então assim, eu até vejo favoritismo aqui pro Real Betis, mas a gente pode estar trabalhando no mercado de gols aí que é mais seguro, né? Primeira opção para esse jogo, a gente vai pegar aqui o mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, Liga Portugal, a gente vai ter o Braga jogando em casa contra o AFS. Jogo 2h da tarde, Braga jogando em casa tem grande favoritismo na minha opinião, né? A equipe conquistou um empate importante na última rodada fora de casa contra o Sport, né, que é líder do campeonato, e vencendo esse jogo vai a 60 pontos aí, se garantindo em 3º lugar, né, a princípio. Para pegar a segunda posição acho bem difícil, né, que o Benfica está bem, então acredito que o foco da equipe é permanecer aqui na 3ª posição e garantir vaga na
na Liga Europa, né, da próxima temporada. Já o AFS está aqui na zona do rebaixamento com 23 pontos, 24 derrotas seguidas, né, tá brigando para não ser rebaixado. E nos últimos 5 jogos do confronto direto, confronto direto só teve um jogo, né, que foi no final do ano passado, aí no primeiro turno, e o Braga venceu fora de casa, né. Mas os últimos 5 jogos de cada equipe aí, 3 vitórias, um empate e uma derrota do Braga, e o AFS 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né, Braga para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Braga, 2-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro Série A. A gente vai ter aqui o Bahia jogando em casa contra o Mirassol. 4 horas da tarde esse jogo, né? Favoritismo grande aqui do Bahia para vencer esse jogo, né? Tá com uma ótima equipe. Até o momento a equipe não venceu, né? São 2 jogos e 2 empates, né? Empatou na estreia em casa contra o Corinthians e na última rodada empatou fora de casa contra o Santos. Já o Mirassol, um empate e uma derrota, né? Na estreia perdeu para o Cruzeiro e na última rodada em casa empatou com o Fortaleza em 1-1. Os últimos 5 jogos aqui do Bahia, 2 vitórias e 3 empates, né? Lembrando que o Bahia venceu na Libertadores fora de casa o Nacional, um grande resultado por sinal, né? E o Mirassol, 4 derrotas e um empate, início de ano aí do Mirassol bem fraco, né? Vai ter que batalhar muito aí para poder pelo menos permanecer na Série A do Brasileirão. Aqui nesse jogo, galera, eu particularmente vejo favoritismo total aqui do Bahia, né? Então, a primeira opção que a gente vai pegar é casa vence, né? Bahia para vencer, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? No caso, Bahia para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Bahia. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, a gente vai ter Remo contra América Mineiro. 4 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser lá no Pará, né, na casa do Remo, e a gente vai ver a classificação aí, né, segunda rodada para essas equipes, né, o América estreou vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, e o Remo, né, estreou empatando fora de casa contra a Ferroviária em 1-1. Os últimos 5 jogos aí do Remo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos aí do América Mineiro, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? Uma vitória do América Mineiro, uma vitória do Remo e um empate, né? Nesses últimos 5 jogos. No caso, os últimos 3, né? Os últimos 3 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, acredito que vai ser um equilíbrio muito grande, né? Especialmente o Remo jogando em casa. Então a gente pode estar pegando aqui a primeira opção que eu vou mostrar para vocês agora, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Athletic Bilbao contra o Rayo Vallecano. 4 horas da tarde esse jogo, Bilbao jogando em casa, uma equipe muito forte jogando em casa, né? Na classificação geral a equipe está em 4º lugar com 54 pontos, vencendo esse jogo vai a 57, né? Se distancia aí de Villarreal e Real Betis, e jogando em casa a equipe tem 8 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, né? Campanha muito boa, né? 4ª melhor campanha jogando em casa aí, ficando atrás apenas dos times de elite, teoricamente assim, né? O Atlético Madrid, Barcelona e Real Madrid. Já o time aqui do Rayo Vallecano na classificação geral está no meio da tabela com 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, né? Equilíbrio total aí do Rayo Vallecano, né? 40 pontos até o momento, equipe que dificilmente vai brigar por alguma coisa aqui em cima e muito menos ser rebaixada, né? Equipe que vai brigar aí no meio da tabela mesmo, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do confronto direto, o Bilbao venceu 4 vezes, teve um empate. Então com isso, galera, pela importância do jogo principalmente pro Bilbao, eu vejo o favoritismo do time da casa aí para vencer, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Bilbao para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Athletic Bilbao. Agora vamos aqui para mais 2 jogos do Brasileirão, né? Para finalizar, a gente vai ter aqui Grêmio e Flamengo, um grande jogo por sinal, né? A gente vai ter esse jogo 5h30 da tarde, Grêmio jogando em casa, promete ser um jogo bem equilibrado e não seria surpresa o Grêmio vencer, né? Especialmente que o Grêmio jogando em casa é muito forte. Flamengo não vem jogando bem, né? Vamos ver se tem uma reação aí contra o Grêmio, né? Na classificação a gente vê aí o Flamengo em 6º lugar com uma vitória e um empate, né? Na estreia empatou com o Internacional e na última rodada venceu o Vitória por 2-1, e o Grêmio na estreia venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e no último jogo foi surpreendido aí pelo Ceará e perdeu por 2-0 jogando na casa do Ceará. Os últimos 5 jogos aqui do Grêmio, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Flamengo, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No confronto direto, é o equilíbrio total, né? 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Inclusive as 2 vitórias do Grêmio jogando em casa, né? E o jogo mais recente foi em setembro do ano passado aí pelo Brasileirão e o Grêmio venceu por 3-2. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando
1-1, empatezinho de gols, talvez um 2-1 Grêmio. Agora, nosso último jogo aqui, também do Brasileirão, a gente vai ter Fortaleza Internacional. Internacional que está muito bem aí nesse início de temporada, né? Jogo que acontece 8 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Fortaleza. Na classificação a gente vai ver aí o Internacional é líder do campeonato aí, né? Dividindo a liderança com o Corinthians, que tem a mesma campanha, né? Até o momento, Internacional, uma vitória e um empate, 4 pontos até o momento. Na estreia empatou com o Flamengo fora de casa e na última rodada ganhou tranquilo do Cruzeiro por 3-0. Já o Fortaleza, uma vitória e um empate também, né? Na estreia venceu o Fluminense 2-0 e na última rodada empatou fora de casa contra o Mirassol em 1-1. Os últimos 5 jogos do confronto direto, 3 vitórias do Fortaleza, uma vitória do Internacional e um empate, né? No confronto direto, Fortaleza leva favoritismo, porém o Internacional está com uma campanha muito boa e, na minha opinião, tem uma equipe melhor do que o Fortaleza. E com isso a gente vai aqui com a primeira opção com a dica fora mais de meio gol, né? No caso o Internacional para marcar pelo menos um golzinho aí, independente do resultado final, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Uma rodada muito boa. E agora eu vou estar deixando para vocês, né, o bilhete pronto da rodada e logo em seguida o nosso bingo. E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O bilhetezinho aí desse domingo. O primeiro jogo que a gente pegou é Campeonato Inglês, jogo entre Liverpool e West Ham, a gente pegou vitória do Liverpool. Segundo jogo, Campeonato Brasileiro, Bahia contra o Mirassol, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol, jogo entre Real Betis e Villarreal, mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2,9, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$209,02. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a gente vai estar partindo para o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o bingo ele ficou assim, ó. O nosso bingo aqui a gente selecionou 5 jogos. O primeiro jogo, Campeonato Inglês, Newcastle contra o Manchester United, a gente pegou vitória do Newcastle. Segundo jogo, Campeonato Português, Braga contra o AVS. A gente pegou aqui vitória do Braga. Terceiro jogo, Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao contra o Raio Vallecano, mais de um gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, Grêmio e Flamengo. A gente botou Grêmio mais de meio gol, né? No caso, o Grêmio tem que marcar um golzinho independente do resultado final. E o último jogo aqui do nosso bingo, mais um jogo do Brasileirão, Fortaleza Internacional, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui muito boa, né, de 6,63, tá? Uma odd aí bem interessante. Lembrando para colocar aquele famoso troco do pão, né, botar valor baixo aí. Bingo é pra gente brincar, né? É apenas um bingo recreativo aí. Se a gente acertar é bom que dá aquela alavancada na nossa banca, né? Porém, tenha consciência que se perder, você não vai estar perdendo um valor alto, né? Por isso que tem que colocar um valorzinho baixo aí, aquele famoso troco do pão, fechou? Lembrando que esse bingo aqui eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Você vai clicar nesse link e você já vai direto para esse bilhete pronto. Aí você só vai colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se por acaso você não tem conta na Estrela Bet, né, que é onde a gente fez esse bingo, é só você clicar no link, fazer seu cadastro lá, aproveitar as vantagens que tem dentro do site, né? Lembrando que lá dentro do site tem a opção aqui do PA, né, que é o pagamento antecipado. Se o time abrir 2 gols de vantagem ou mais, já dá a aposta resolvida. Tem a opção também de encerrar a aposta, né? Tá batendo todos os jogos, faltam 2, você pode estar encerrando com aquele lucro parcial. E também tem aí opções de criação de aposta, odds turbinada e também porcentagem de lucro nos bingo, né? Quanto mais jogos você colocar no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem aí de possíveis ganhos. Então, muitas vantagens aí dentro do site, tá? Então aproveita, faça seu cadastro aí na Estrela Bet, aproveita essas vantagens e também aproveita para fazer esse bingo, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Enfim, galera, um forte abraço, um ótimo lucro para vocês nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!